e observar algumas questões que nós encontramos nesse salmo. Se você é um bom leitor dos salmos, você sabe que eles são divididos e classificados por alguns nomes, eles são classificados de acordo com o conteúdo deles. E, aparentemente, os salmos que mais há semelhança deles são salmos chamados salmos de lamentação. Ou seja, esse é o número maior dos salmos, é composto por esse tipo de escrita, onde normalmente o salmista clama a Deus por algo que está apertando, angustiando a vida dele. Então, mesmo que não seja a totalidade, a maior parte dos salmos tratam dessa questão. E nesse salmo que nós reconhecemos ter sido escrito também por Asaf, como é o Salmo 73, nós temos novamente Asaf enfrentando algumas circunstâncias. E eu vou ler o primeiro verso, vou orar e depois nós vamos olhar para isso que Asaf nos apresenta. Clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os ouvidos. Senhor, à semelhança do salmista, nós também clamamos ao Senhor nessa noite, na certeza que o Senhor inclina os ouvidos a nos ouvir, a atender o nosso clamor. A Tua bondade conosco nunca cessa, a Tua misericórdia se renova a cada dia. E nós nos alegramos por servir a um Deus como o Senhor, tão justo e bom, e que nos abençoa por meio da Tua palavra escrita e deixada a nossa instrução. Abençoa-nos, Pai, enquanto nós estudamos este salmo. Nós confiamos na ação do Teu Espírito e confiamos que Ele nos ajudará, pois o fazemos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. É interessante que Asaf, ele tem um hábito de escrita que ele coloca em primeiro lugar, o primeiro verso dos seus salmos era para ser o último. Se você depois puder ler o Salmo 73, você vai entender isso. Ou seja, o verso que era para, vamos dizer assim, fechar o salmo, Asaf tem por hábito colocar em primeiro lugar. Ele quer que essa lição, que é a lição do salmo inteiro, realmente se apegue à mente daqueles que estão lendo o salmo. Então nós já temos a própria lição do salmo no verso 1. Clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os ouvidos. Eu posso com toda certeza bíblica dizer que neste verso estão 100% da certeza da questão de como Deus trata das nossas lutas e dificuldades. E também está aqui nesse verso, possivelmente a nossa maior fraqueza e a nossa maior falha em relação às nossas dificuldades: não clamar a Deus. Tiago diz que nós não pedimos, e que quando pedimos, pedimos mal para gastarmos com os nossos deleites. E aqui Asaf diz, e ele dá o exemplo da vida dele, que ele clamou a Deus, ele levantou a voz a Deus, e Deus dos céus inclinou os ouvidos a ele. E ele relata assim a sua experiência, e nós queremos saber então o que aconteceu e por que Asaf vai dizer isso. Começa no verso 2, ele vai nos dizer algo. No dia da minha angústia busquei ao Senhor, a minha mão se estendeu de noite e não cessava, a minha alma recusava ser consolada. Infelizmente ele não nos diz ou revela a razão clara do seu sofrimento, mas ele demonstra qual foi a sua primeira ação diante das dificuldades na sua vida. No dia da minha angústia busquei ao Senhor. Eu sei, irmãos, e isso é uma experiência de todos nós, que a maioria de nós, em dias de angústia, não se sente disposto a orar. Que a maioria de nós, em dias de desânimo, de dificuldade, não se estende a orar como deveria, ou seja, não se lança a orar como deveria fazê-lo. Mas aqui a primeira coisa que Asaf diz é: no dia da minha angústia, eu fiz aquilo que todo filho de Deus tem que fazer, busquei ao Senhor. Ele não precisa dizer qual é a angústia que ele passou, mas ele quer deixar claro qual foi a atitude dele. Ele diz que ele buscava a Deus em oração
ininterruptamente. Ele diz: a minha mão se estendeu de noite e não cessava. Provavelmente ele passou a noite inteira em oração, ou grande parte daquela noite em oração. Quando ele fala que a minha alma recusava-se em ser consolada, talvez houvessem amigos que haviam se chegado a ele para consolar, mas parece que aquilo que talvez aconteceu, que nós não sabemos o que é, realmente não tinha efeito esta companhia que ele tinha. A carga de tristeza sobre o coração dele era de tal forma pesada que mesmo o consolo vindo dos amigos realmente era incapaz de vencer a sua preocupação e as suas dificuldades. Isso não é incomum também a nós. Há circunstâncias do nosso viver que simplesmente não há como ser compartilhada. Há dores em nossa vida que não há como ser dividida entre outros. São dores que nós vivenciamos e que nós as enfrentamos, e mesmo que alguém tente nos consolar, é uma dor própria, nossa, indivisível nessa questão. No verso 3 ele diz que lembrava-me de Deus e me perturbei. Ou seja, ele procurou manter os seus pensamentos em Deus, mas a sua mente não conseguia fazer isso. Ele não conseguia discernir a verdade, a vontade de Deus em meio à dor que ele sentia. Então aqui a perturbação da alma dele já chegava a tal ponto que ele procurava dirigir a sua mente a Deus, mas isso parecia impossível. E por isso então ele diz: então eu queixava-me e o meu espírito desfalecia. Ou seja, ele encontrava-se numa circunstância em que a mente procurava uma resposta para aquilo que estava acontecendo e não encontrava. E ao não encontrar resposta, a sua própria fé desfalecia diante da realidade do sofrimento dele. Ou seja, ao invés de certezas, ele colhia apenas e somente mais dúvidas. Você consegue imaginar? Eu creio que sim, porque é uma experiência humana. E nós compartilhamos das experiências humanas o teor da agonia de Asaf, o teor da angústia de Asaf. E Asaf é tão maravilhoso nisso, ele consegue descrever isso de uma forma muito clara. Ele diz: olha, eu estava perturbado pelo que estava acontecendo, e ao invés de respostas, eu colhi apenas mais dúvidas. E essa perturbação da mente, no verso 4, atinge o corpo dele. Sustentaste os meus olhos acordados. Estou tão perturbado que não posso falar. Ele cita duas questões. A primeira, a insônia. As preocupações do coração dele tiraram o sono de diante dele. E a angústia dele era de tal teor que ele diz que ele não podia falar. Ou seja, nós sabemos que a angústia provada por um ser humano pode chegar ao ponto de paralisar suas cordas vocais. Você já teve num momento de tanta dor ou angústia que você não consegue falar? É isso que Asaf está dizendo. A circunstância era tão grave que ele simplesmente não conseguia falar, expressar em palavras aquilo que ele estava sofrendo. Então ele olha para o verso 5 e diz: considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos antigos, e aqui é uma forma dele amenizar o sofrimento dele. Ele começa a recordar de dias melhores, e provavelmente aqui ele começa a procurar no passado alguma razão para aquilo que estava acontecendo no presente. É interessante que a nossa mente é assim. Nós começamos a vasculhar o nosso passado para tentar perceber se existe alguma coisa no nosso passado que justifique aquilo que nós estamos vivendo. No verso 6 ele diz: de noite chamei à lembrança o meu cântico, meditei em meu coração e o meu espírito esquadrinhou. Ele está agora questionando o seu próprio íntimo, uma busca interior que realmente não tem resposta. Ele chama a lembrança no seu cântico, ele está tentando realmente entender tudo isso. E ele estava sondando a sua alma e o seu espírito em torno de uma resposta. Até aqui, até o verso 6, praticamente Asaf descreveu
o que qualquer um de nós, como ser humano, pode passar na vida, em mais de uma circunstância. Talvez, se fosse pelas palavras do apóstolo Paulo, seriam aquelas palavras usadas em Efésios 6. Paulo diz que nós temos que ficar firme para enfrentarmos dias maus. Ou seja, todos os dias são difíceis de alguma forma, mas há dias mais difíceis do que outros. E aquilo que Asaf está fazendo aqui é descrever como ele reagiu a um desses dias na vida dele. A um dia realmente especialmente difícil, especialmente doloroso, especialmente problemático naquilo que ele não conseguia encontrar uma resposta. A partir do verso 7, ele começa a demonstrar qual o resultado de tudo isso. Ele começa a fazer algumas perguntas depois de não encontrar resposta para aquilo que ele está perguntando. Então, mais uma vez, nós nos identificamos com Asaf. Geralmente, quando nós estamos tentando achar uma resposta para aquilo que está acontecendo conosco, e nós começamos a vasculhar o nosso coração para achar essa resposta, normalmente o que acontece é que nós achamos respostas erradas. A grande questão desse salmo talvez seja essa. Quando você começa a questionar o seu próprio coração a respeito do que está acontecendo com você, o coração responde, mas ele responde errado. As respostas dele são erradas. As respostas dele são enganosas. E agora Asaf começa a revelar quais as respostas que ele colheu do coração dele. Rejeitará o Senhor para sempre? Qual foi a primeira conclusão dele? Deus havia o abandonado. Olha, eu estou procurando resposta e não acho. Eu vasculho o meu passado e não acho resposta. Eu estou tentando achar alguma razão para tudo isso que está acontecendo comigo e simplesmente não há resposta. Então o meu coração está respondendo que isso só pode ser uma coisa. Deus definitivamente me abandonou. Deus definitivamente saiu da minha vida. Ele não vai tornar a ser favorável. Ou seja, ele pensa que Deus jamais vai ser novamente aceitável a ele. Ou seja, ele aceitou a ideia do coração dele, a ideia pecaminosa do coração dele, que Deus está emburrado com ele. Literalmente isso. Deus está de birra com ele. E Deus agora virou as costas para ele. E Deus não vai voltar a realmente a dialogar com ele, a estar de frente para ele. Então, isso leva a uma outra questão. Cessou para sempre a sua benignidade, então agora o coração responde, nunca mais o favor de Deus vai se apresentar para Asaf. Nunca mais Deus vai ser bondoso como um dia foi. Nunca mais Deus vai demonstrar a sua bondade. Ainda no verso 8 ele diz, acabou-se já a promessa de geração em geração, e Asaf aqui agora olha para o futuro, e ele considera que isso tudo vai acompanhar os filhos dele também. E eles não vão ser sustentados por Deus em meio às suas tribulações. E a conclusão dele é que Deus deixou de ser fiel a todas as promessas que Deus fez na sua palavra. Parece que a coisa chega num momento pior, mas ainda há coisas piores no coração de Asaf. Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Você lembra bem o que Lamentações diz, não lembra? As misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. As misericórdias do Senhor são a causa de quê? De não sermos consumidos. Asaf está dizendo aqui que agora Deus está indiferente. A misericórdia de Deus é aquilo que Ele derrama a homens miseráveis. Então, diante da dor e do sofrimento de um ser humano, Deus derrama misericórdia. E agora Asaf foi convencido pelo seu coração que Deus não é mais misericordioso. Ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira. Literalmente ele está dizendo que a fonte da misericórdia de Deus secou. E que agora então ele vai deixar Asaf completamente desamparado diante das suas dores. Para ele dizer assim no verso 10. E eu disse, isto é enfermidade minha, mas eu me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo. Ou seja, isto é enfermidade minha. E ele conclui que todos os pensamentos que ele teve até agora são a resposta para tudo.
Ele chegou a todos esses absurdos de resposta. E sabe o que ele está dizendo agora? Que todas as respostas do coração dele são as respostas certas. É isso mesmo. Deus não é mais misericordioso, Deus me abandonou, Deus não vai cuidar das próximas gerações dos meus filhos, Deus não é mais favorável, Ele me rejeitou, Ele virou as costas para mim. Eu estou realmente lembrando disso, e a conclusão que ele chega diz, é que ele está responsabilizando ao próprio Deus pelo mal que ele estava vivendo. É que Deus havia mudado seu modo de agir, e então isso aconteceu com ele, essa é a conclusão dele. Aqui eu creio que nos leva a 3 pensamentos, irmãos, que nos ajudam a entender essa experiência que Asaf está narrando e a resposta que ele encontrou dentro do próprio coração dele. Primeiro, que ao inquirir o seu próprio coração, ele acabou por distorcer a verdade a respeito de quem Deus é. E sabe como Deus se tornou quando Asaf inquiriu o seu próprio coração? Deus se tornou como um de nós. É isso que acontece. Quando nós começamos a inquirir, a perguntar para o nosso próprio coração por que as coisas estão assim, nós acabamos por comparar Deus a um homem, cheio de vaidades, cheio de caprichos, e não como Deus bondoso que Ele é. Literalmente, a nossa mente se esquece de quem é o grandioso Deus. Essa inquirição que Asaf fez para o próprio coração abriu as portas para ele considerar que Deus não desejava o bem dele, ou seja, que Deus era inimigo dele. E mais do que isso, o grande mal da inquirição dele ao seu próprio coração é que ele ele acabou por agir como um juiz, ou seja, o lugar que cabe somente a Deus. Quando você olha para Asaf, você lembra um pouquinho de Jó. Realmente, Jó seguiu um caminho muito semelhante ao de Asaf. No meio do sofrimento dele, ele começa a perguntar por quê. E ele começa a querer ter uma audiência diante de Deus, para que então ele possa se justificar e Deus realmente ver que ele era justo e que tudo aquilo que estava acontecendo não era digno da vida de Jó. Asaf faz o mesmo. E ao tentar explicar tudo isso pelo seu próprio coração, ele inverte tudo. Agora não é mais Deus o juiz, é ele. Agora não é mais Deus que é bom, é Asaf que é bom. Agora não é mais Deus que cuida dos seus filhos, é Asaf que realmente é o responsável por cuidar dele mesmo. Ou seja, literalmente ele tornou Deus o pior dos homens. Agora, a partir do verso 11, nós temos uma mudança radical. Realmente nessa segunda parte, se nessa primeira parte, não é até o verso 10, Asaf colocou os olhos sobre si mesmo. Agora, a partir do verso 11, ele vai inverter isso. E ao invés de perguntar ao seu próprio coração, ele começa a olhar para Deus e começa a entender algumas coisas. Olha para o verso 11. Eu me lembrarei das obras do Senhor. Certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Asaf aqui, ele começa a dizer, eu me lembrarei, ou seja, eu vou recordar dos feitos do Senhor, feitos que não podiam nem ser apagados, nem mudados. Ele começa a trazer à memória dele aquilo que Deus já havia feito por ele. Parece que o coração, quando sofre, não quer lembrar disso. Parece que o nosso coração, quando sofre, a primeira coisa que ele faz é esquecer das coisas que Deus já fez. Então ele diz no verso 12, eu meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. Ou seja, ele vai considerar tudo aquilo que Deus já havia feito. Ele vai agora buscar no coração e na alma as evidências da mão de Deus agindo na vida dele. Lhe pergunto algo. Já aconteceu algo na sua vida que quando aconteceu, você considerou como algo muito, mas muito mal? Sendo já um crente, sendo já um filho de Deus. Mas que depois que se passaram 10, 15 ou 20 anos,
você percebeu que aquilo não era um mal, mas a ação da mão de Deus dirigindo a sua vida? É isso que Asaf está dizendo. Lembra que no primeiro momento ele está esquecendo-se de Deus. Agora ele começa a relembrar as coisas e ele começa a meditar e ele começa a perceber como em outros momentos ruins da vida, depois de passar por aquele momento, ele pôde perceber como a mão de Deus agia, mesmo que na hora da dor ele não percebesse isso. O verso 13 diz: o teu caminho, ó Deus, está no santuário, quem é tão grande como o nosso Deus? Ou seja, a fim de reconhecer as ações de Deus, era necessário que ele observasse o lugar onde Deus manifestava sua presença, o santuário, onde Deus era anunciado e a sua verdade era ensinada. Ele começa a lembrar-se, parece que a sua memória voltou, e ele diz: tu és o Deus que fazes maravilhas, tu fizeste notória a tua força entre os povos, ou seja, maravilhas, os atos notórios de Deus, realmente os atos poderosos de Deus. E agora ele olha especificamente para a nação de Israel. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Agora ele lembra, por exemplo, de quando Deus livrou os judeus da escravidão egípcia. Você já se perguntou por que em torno de 60% da Bíblia é história narrada? Você já percebeu isso? Ou seja, 6/10 da Bíblia são narrativas históricas. Não são fábulas. Coisas de verdade. Você já se perguntou por que mais da metade da Bíblia é só narrativa? E o que isso narra? São narrativas de como a mão de Deus se moveu em meio ao seu povo no passado. E por quê? Qual a razão dessas narrativas? Para nós entendermos como Deus age e de que forma Ele age na vida dos homens. É isso que Asaf está fazendo. Ele vai às narrativas antigas e ele se lembra disto. Ele lembra-se da abertura do Mar Vermelho, verso 16. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram, os abismos também se abalaram. Ele não foi testemunha disso, mas ele cria no relato das Escrituras. Há alguns relatos aqui que nós não encontramos nas Escrituras, mas ele narra como se fosse algo transmitido pelos seus antepassados, versos 17 e 18. As nuvens lançaram água, os céus deram um som, as suas flechas correram de uma para outra parte. A voz do trovão estava no céu, os relâmpagos iluminaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Talvez isso faça parte da narrativa judaica daquilo que aconteceu na libertação do Egito. No verso 19 ele diz: o teu caminho é no mar, as tuas veredas nas grandes águas e os teus passos não são conhecidos. E agora ele talvez explica o porquê daquilo que aconteceu na primeira parte do Salmo. Por exemplo, se você passa de carro numa estrada de chão logo depois da chuva, e depois disso vem o sol, e ninguém mais passar ali, provavelmente a marca dos pneus do seu carro vão ficar ali até vir uma chuva tão forte que as apague, mas isso leva muito tempo. Até uma simples bicicleta ou a gente a pé pisando no barro, deixamos marcas. Agora pense num navio imenso, de milhares de toneladas. Ele vai cingindo os mares. No momento que o navio passa, ele deixa uma esteira de turbulência da água atrás dele. Mas alguns minutos depois, não há nenhuma lembrança da passagem daquele navio imenso por aquele lugar. Sabe o que Asaf está dizendo no verso 19? A forma de Deus agir na vida dos homens é assim. É como um imenso navio que passa, mexe as águas e alguns minutos depois, tudo some. Sabe o que ele está nos dizendo? Parece que Deus se compraz em não deixar marcas das suas pisadas. Olhe, por exemplo, os homens nunca encontraram a Arca de Noé.
Nós temos uma ideia de onde é o jardim no Éden, mas não sabemos exatamente onde é. Nós não sabemos aonde está os túmulos dos patriarcas, mesmo que eles tenham narrado no livro de Gênesis. Até hoje a ciência disputa se era realmente possível 2 milhões de pessoas passarem a pé na abertura do mar. O mar abriu, fechou. Parece que Deus se compraz em não deixar pegadas. E parece que é isso que confundiu a mente de Asaf lá no começo. Ele estava tentando achar pegadas, sinais de Deus e não encontrava. Por isso ele pensou que Deus o havia abandonado, mas agora ele reconhece: o teu caminho é no mar, as tuas veredas nas águas grandes, os teus passos não são conhecidos. As marcas da passagem de Deus permanecem em nós e não no mundo. É isso que ele está dizendo. Como é que você sabe que Deus está passando na sua vida? Como que você sabe que Deus está agindo na sua vida? E talvez você já é um cristão há 30 ou 40 anos. As marcas estão aqui dentro. Não estão lá fora para as pessoas verem, mas estão na transformação que Ele fez no nosso coração. É como Ele marcou a ferro o nosso coração, e Ele está marcado. E nós reconhecemos, então, olhando para nós mesmos, tudo que Deus já tem feito. E as pessoas reconhecerão isso ao observar as nossas ações. Ele termina dizendo: guiaste o teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Literalmente, os israelitas passaram em meio ao mar com calma e tranquilidade, conduzidos como um calmo rebanho. Foi assim que Deus fez com eles. Eles não passaram o mar correndo, mas como um rebanho de ovelhas, calmamente. Então, aquilo que nós aplicamos nesse salmo à nossa vida, eu creio que é da seguinte forma. No primeiro momento, Asaf colocou os olhos sobre si mesmo, e ele colheu apenas respostas erradas às suas próprias dúvidas. E isso nos leva a entender algumas coisas. Primeiro, que não há lugar melhor para encontrar respostas, como as que Asaf buscou, do que na casa de Deus. Pensar que encontramos o caminho longe da casa de Deus é um engano. É um engano. Deus se manifesta em meio ao seu povo. Deus se manifesta em meio à reunião do seu povo, pelos dons do seu povo, que Ele estabelece para o seu povo. Realmente, encontrar as respostas que precisamos é no lugar que Deus escolheu para que isso ocorra. Em segundo lugar, Asaf buscava por evidências de Deus, enquanto Deus oferecia a si mesmo como a maior das evidências. Esse é o problema. A gente muitas vezes busca evidências de que Deus está agindo, enquanto a grande evidência de Deus é a sua própria presença. Isso nos leva a entender, irmãos, que os filhos de Deus andam por fé e não por vista. Não ande pelos seus próprios olhos. Ande pelos olhos de Deus. Não tente encontrar respostas no seu próprio coração, ele é enganoso. As evidências de Deus estão na sua própria presença. E na fé, ao ter nos conduzido por esse caminho. Num tempo da minha vida cristã, aprendi uma regra, a qual me arrependi de não segui-la em alguns momentos, e a qual decidi que jamais a transgrediria depois de algumas experiências. Eu vou usar um exemplo militar e vocês vão entender o que eu quero dizer. Quando, por exemplo, um pelotão militar recebe uma missão, como, por exemplo, destruir uma ponte. Se eles receberam uma ordem e por algum motivo essa ordem não pôde ser cumprida ou aconteceu alguma coisa que impediu que aquilo acontecesse, todo soldado é treinado para retornar à ordem anterior. Ou seja,
Não foi possível ir até aqui, aonde foi mandado que eu estivesse antes de vir até aqui, em tal lugar. Então nós retornamos àquele lugar. É assim no exército, por exemplo. Você foi mandado ir a tal lugar, não conseguiu, você volta para o lugar onde foi dada a última ordem. Você quer saber aonde Deus lhe quer? Deus lhe deu uma ordem para você estar em determinado lugar. Deus lhe demonstrou a sua vontade, que esta é a vontade dele na sua vida. Não tire o pé dali até que ele dê outra ordem. Não tire. Não saia. Deus lhe disse para você ficar ali, e você vai ficar ali até que ele diga para você ir acolá. E se ele não disser para que você vá a outro lugar, o seu pé vai ficar exatamente aonde ele disse que devia ficar. É sempre a última ordem. Sempre. A maioria dos problemas que nós enfrentamos, e agora eu falo o que eu acho que é a questão que Asaf enfrentou, foi exatamente isso. Ele tentou cumprir a sua própria vontade, enquanto Deus queria que ele ficasse de determinada forma. Ele quis ir adiante, quando Deus disse que ele tinha que ficar aqui. E aí foi o grande erro dele. Ele precisou retomar todo o seu pensamento e o que Deus queria dele e demonstrou dele, para que então ele continuasse adiante. E é assim que nós vamos adiante. Sempre na última ordem de Deus. E não tirando o nosso pé do lugar, até que ele mande. E por que nós temos que ser assim? Primeiro, por uma questão de segurança. É muito inseguro sair por esse mundo sem que Deus nos tenha mandado. É muito inseguro tirar o pé do lugar sem que Deus tenha falado para você tirar o pé do lugar. Você não tem nenhuma promessa, você não tem nenhuma segurança, você não tem nenhuma garantia. Mas se os seus pés permanecerem aonde Deus quer que eles permaneçam, você tem toda a segurança, todas as promessas e toda a garantia. Não há temor, não há dúvidas, não há ansiedade, como foi no caso de Asaf aqui. Tudo isso que ele colheu, as dúvidas, a ansiedade, a inquietação, foi por colocar o pé dele, aonde não devia ter colocado. Ou seja, permaneça onde Deus quer que você esteja, é o melhor lugar do mundo, com certeza. Permaneça da forma que Deus disse que você deve permanecer. Não há melhor lugar no mundo do que esse. Desde a minha infância eu ouço que o melhor lugar do mundo sempre será dentro da vontade de Deus, independente de onde seja esse lugar. Então, a não ser que Deus nos diga, não nos movamos. Estejamos firmes nele. E eu creio que essa é a lição desse Salmo 77. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar e agradecer.